Mas bom, para finalizar, Roelly Winkler de 2018 venceria o Mr. Olympia de 2020? E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e hoje eu tô aqui para mais um vídeo e rapaziada, Roelly Winkler. Esse cara é um dos melhores atletas da atualidade e é considerado um possível candidato a ser o próximo Mr. Olympia. Em 2018 ele teve a sua melhor performance, ficando na terceira colocação no Mr. Olympia e também sendo coroado o campeão do povo. Após isso, muita gente ficou muito esperançosa no Roelly, achando que ele seria um possível Mr. Olympia no futuro, já que ele tinha chegado no seu melhor shape e estava numa constante evolução. Infelizmente em 2019 ele acabou perdendo um pouco desse hype. Muita gente acabou deixando de lado essa ideia do Roelly ser um Mr. Olympia em 2019 por conta da sua condição, que realmente não foi das melhores. Infelizmente ele acabou não chegando no seu melhor físico, ele chegou bem retido, não estava realmente no seu melhor shape, acabou desapontando muita gente. Infelizmente o Roelly não foi capaz de pegar uma boa colocação, ele ficou no top 5, na quinta colocação. Infelizmente em 2020 ele não pôde competir, ele acabou contraindo o vírus e não teve como entrar no país, nos Estados Unidos, então por conta disso ele acabou não tendo condições de competir no Olympia, o que foi uma pena, todo mundo queria ver o Roelly lá. Então eu pensei, cara, como seria o Roelly Winkler de 2018 no line-up de 2020, competindo ao lado desses caras? É óbvio que não dá para saber como isso seria na realidade, já que existem muitas diferenças em questão de ângulo de câmera, de iluminação de palco, então é muito difícil pra gente saber isso, mas eu fiz um negócio bem interessante. Eu recortei as fotos do Roelly de 2018, coloquei numa proporção que eu acredito que seja mais ou menos o que representa a realidade. Bom, vamos ver aqui como é que vai ficar. Como eu disse, tem muitas diferenças de iluminação, de ângulos de foto e tal. Vai sim dar muita diferença, mas eu tentei deixar mais ou menos parecido com o que seria na realidade, beleza? Então, rapaziada, se vocês curtiram esse trampo aqui, que deu um trabalho, hein, manos, demorou um tempinho pra fazer essas fotos. Se você gostou dessa ideia e quer ver mais vídeos como esse, deixa o seu like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Segue a página do canal lá no Instagram. Eu vou publicar alguns conteúdos exclusivos e também vou pegar ideias de comparação, então já manda sua ideia por lá. E é isso aí. Bora logo pro vídeo. Primeira pose, como a gente pode observar, um duplo bíceps de frente. Aqui é óbvio, né, galera? Como eu já disse, a iluminação é bem diferente, então o Roelly tem um contraste um pouco diferente dos outros caras. O Roelly, como todos nós sabemos, tem braços que são muito bons, ele realmente se destaca nesse grupo muscular. Ele é um cara que tem uma estética não tão agradável assim, tá com o abdômen com um controle bem bom. O Roelly geralmente não tinha um controle abdominal muito bom, aí ele ficou muito bem. Eu acho que a questão de cortes na parte de pernas, ele tá mais ou menos empatado com os outros caras. Eu diria que o Big Ramy ainda venceria essa pose por conta do tamanho e a proporção. Eu acredito que as pernas do Big Ramy são mais proporcionais à parte superior. Tem um pessoal que diz o contrário, que o Big Ramy tem pernas muito desproporcionais, muito maiores que a parte superior, mas cara, realmente olhando para essas fotos, eu não consigo ver essa desproporção gigantesca que o pessoal sempre fala. Eu acho que nos anos de 2013, lá quando o Big Ramy apareceu realmente pro mundo, ele tinha assim proporções um pouco estranhas, mas hoje eu diria que as pernas dele são proporcionais ao tronco. O Roelly tá sim muito bem nessa foto. Brandon Curry também tá com um shape legal, um V-taper muito dramático, um V-taper muito bom. Eu diria que o Roelly talvez fosse o campeão dessa pose por conta dos braços. Ele tem uma parte de tronco que é muito boa. As pernas eu acho que ficam um pouco atrás, mas eu poderia deixar o Roelly em segundo ou talvez até em primeiro. Eu acho que dependeria muito do momento em que a foto foi tirada, até porque nesse momento aí eu acho que o Ramy já não estava numa condição tão boa assim, ele foi embaçando um pouquinho. E é como eu disse, não dá pra saber, só daria pra saber realmente os dois lado a lado no palco. Se você, por exemplo, achar que o Roelly venceria essa pose, cara, eu não teria problema nenhum em relação a isso. Falando de definição, se você tá querendo fazer um projetinho de 12 semanas, uma preparação pra você perder essa gordurinha, realmente secar, ficar no melhor shape da vida, aproveitar que o verão tá chegando, vou deixar aí pra vocês o guia definição em 12. É um guia onde você vai aprender tudo que você precisa pra fazer um cutting que realmente funciona da maneira correta. Afinal, não adianta nada você gastar tanto tempo e tanto esforço fazendo algo que não funciona. E se você quer aprender a fazer
fazer o negócio direito, sem frescura, só trabalho duro e muitos resultados. Eu vou deixar aí pra vocês no primeiro link da descrição e também no primeiro comentário fixado. Na expansão de dorsal, aí eu acho que já é bem mais fácil pra decidir quem é o campeão, tá? O Remy pra mim é o claro campeão, é o cara com a maior largura escapular, ou seja, a maior distância entre os ombros. O Rolly acaba ficando meio estreito, ele não fica com aquele aspecto largo como fica o Remy nessa foto. O Phil não dá nem pra comentar muito, até nem comentei sobre ele, mas não tá tão bem em algumas regiões, cara. Infelizmente o Phil, mano, ele tinha um dos melhores condicionamentos, se não o melhor condicionamento do palco, e infelizmente isso não foi a realidade em 2020. Uma pose muito boa do Brandon, falta muita perna pro Brandon, infelizmente, mas assim, eu diria que até o Rolly poderia sim ficar em segundo nessa pose, porque ele tem um condicionamento ok, você vê várias fibras ali no peitoral, as pernas não estão tão secas quanto poderiam, mas tá mais ou menos no nível do Remy. Eu acho que o Remy ainda levaria por conta do tamanho, a largura do Remy realmente é maior e as pernas do Remy na minha visão são melhores. E é basicamente isso nessa pose. O peitoral de lado é uma pose muito boa pro Rolly. Ele acaba chamando muita atenção por conta do seu tamanho, principalmente na parte de braços, ombros, e tem sim um peitoral bom. Eu diria que o Remy tem um shape muito mais equilibrado, já que as pernas dele são mais proporcionais, até mesmo em termos de condicionamento. Tá com a coxa lateral mais fibrada, mais separada. Você observa que a diferença entre o vasto lateral e o femoral fica maior, fica uma bolsa maior ali no Big Ramy, e ele tem uma separação muito mais profunda, cara. Olha os cortes ali entre o vasto lateral e o posterior de coxa do Ramy. Até mesmo as fibras no glúteo do Ramy estavam melhor, então o Rolly realmente perde nessa questão de parte inferior do shape. Ele nunca chegou com um glúteo extremamente fibrado, com um posterior de coxa tão marcado quanto o Remy. O Remy tem um shape mais impressionante no todo, você observa e é mais uniforme, digamos assim. Já o Rolly é muito grande na parte superior e fica devendo um pouco em condicionamento, por exemplo, na parte inferior. Eu diria que o Remy é o claro vencedor dessa foto. O Phil não tá tão bem assim, tá meio retido ali. Não é o Phil que a gente tá acostumado a ver. O Brandon tá fazendo uma transição de pose, então não dá pra fazer um julgamento correto. Duplo bíceps de costas, eu diria que o Rolly é o mais fraco de todos. A parte baixa das costas dele é praticamente lisa. É óbvio que o Remy também tem esse defeito, mas eu diria que as costas do Rolly são ainda piores do que as costas do Remy. Infelizmente o Rolly não tem um desenvolvimento muito bom dessa parte do corpo. Acredito que seja esse o seu maior ponto fraco. Inclusive o seu glúteo posterior de coxa também estão muito atrás do Big Ramy e até mesmo do Curry. O Curry não tem posteriores tão bons, mas o glúteo dele, por exemplo, está bem mais fibrado que o Rolly. Tem um desenvolvimento da dorsal bem maior do que o Rolly, então o Rolly para mim é claramente o pior nessa pose. O Remy tem uma parte baixa das costas não tão bem desenvolvidas. Realmente isso é verdade, mas ainda assim ele tem um conjunto de pernas, por exemplo, glúteo posterior, que são melhores do que o Rolly. Phil para mim é o melhor nessa pose, não tem nem o que questionar. É o mais proporcional nessa foto, tanto em condicionamento quanto em muscularidade. A dorsal dele é extremamente desenvolvida e tem um shape muito completo no geral nessa foto. Na expansão de dorsal, eu diria que o Rolly consegue se defender melhor. Eu acho que ele tem um condicionamento bom nas costas. Nesse momento ele consegue mostrar um desenvolvimento da parte baixa um pouco melhor. Não sei o que acontece, mas parece que ele melhora um pouco o volume da dorsal dele nesse ângulo. Em questão de condicionamento no glúteo, no posterior de coxa, eu diria que tá a mesma coisa. O Remy tem um condicionamento melhor nessa região. E assim, eu diria que o Remy venceria por conta da largura. Outros diriam que o Phil venceria por conta da sua espessura de dorsal e o seu conjunto de parte superior e parte inferior, mas eu não sei, eu diria que o Remy venceria por conta da largura e do seu condicionamento que tá bom. O Rolly ficaria talvez em terceiro, não sei, cara, é muito difícil de julgar essa pose pra falar a verdade. Ele tem mais volume de pernas que o Curry, por exemplo, mas tem menos condicionamento, então não sei o que dizer exatamente nessa pose. Tríceps de lado realmente é uma pose muito boa pro Rolly. Essa eu acredito que poderia dar sim pra ele. É uma pose que realmente é excepcional, cara. Ele e o Phil Heath são dois dos melhores tríceps que o mundo já viu. Realmente é meio difícil de negar que o cara venceria uma pose dessa, até porque ele consegue mostrar muito bem o seu tríceps. Ele até esconde o glúteo e o posterior, que são pontos fracos, e consegue fazer um bom trabalho aí. O Remy não conseguiu encaixar a pose nesse momento, então não tem muito o que julgar. Os outros dois ali, o Phil e o Brandon, também não estão armados na pose, e é basicamente isso. Eu acho que o Rolly conseguiria vencer sim essa pose. Talvez não contra um Phil
no seu auge. Mas contra o Phil de 2020 eu acho que ele levaria sim. Abdominais e pernas é uma pose muito boa do Rolly, cara. Essa talvez seja uma dessas melhores poses, o que é bem surpreendente, já que o cara teve um palumboísmo e tal, né? Acho que não foi bem um palumboísmo, só foi falta de controle abdominal mesmo, que palumboísmo é um conjunto, né? O cara vai defiando nos membros ali, parte de pernas, braços e tal. E não foi isso que aconteceu com o Rolly. Mas voltando aqui ao vídeo, é uma pose muito boa. A região abdominal do Rolly tá muito controlada, com um condicionamento bom. Eu diria que ainda falta ainda falta tirar um pouquinho de água da pele do Rolly, mas eu acredito que talvez ele fosse o melhor em termos de conjunto nessa foto. O Remy não é um negócio muito estético ali, é muito grande, muito condicionado até, mas não fica tanto estético. Eu diria que o Curry fica bem, mas não fica tão bem quanto o Rolly. Então eu diria que o Rolly venceria essa pose sim. O Phil não vou nem comentar, né, mano? Mais musculoso é uma pose muito boa do Rolly, mas é bem discutível, tá? Porque todos esses caras ficam bem nessa pose, então é meio difícil, aí vai de gosto pessoal. Eu diria que o Rolly até poderia vencer, mas depende muito de gosto pessoal, eu diria. Porque os dois são muito grandes e tem um condicionamento próximo, tá? Mas bom, para finalizar, Rolly Winkler de 2018 venceria o Mr. Olympia de 2020? Bom, na minha visão, não. Eu acho que ele poderia potencialmente ser o segundo colocado, né? Eu não vejo problema em relação a isso, mas vencer, cara, eu acho que não, porque o Remy realmente chegou muito seco. E isso seria muito claro em algumas poses, como as poses de costas, onde o Rolly acaba ficando com o glúteo posterior de coxa quase nada marcado, mano. Então, eu acredito sim que isso faz muita diferença. O Phil, por exemplo, se ele tivesse chegado um pouco mais condicionado nessas áreas, que geralmente ele domina o palco, eu acho que ele ainda teria sido segundo, tá? Apesar da sua região abdominal totalmente fora de controle. Se ele tivesse chegado com essas características que são pontos muito fortes dele, talvez ele ainda ficasse em segundo. Então, o Rolly com posterior de coxa e glúteo retido, cara, ele não ia vencer o Olympia. Esquece. Sou muito fã desse cara, mas, mano, tem alguns vídeos, algumas fotos que a gente vê do Big Ramy que, cara, o mano tava extremamente seco, principalmente nessa região de glúteo posterior de coxa. Foi mal, mas o Rolly com aquele posterior e glúteo totalmente retido, cara, eu acho que não venceria não, mano. Eu acho muito difícil dos árbitros deixarem o Rolly vencer com aquele tipo de condicionamento na parte de trás do corpo. Então, pra mim, eu acho que não. O Big Ramy ainda venceria, mas se o Rolly chegasse ainda mais seco do que ele chegou em 2018, aí a história pode ser diferente, porque o Rolly é muito grande, ele é um cara, é um monster, né? E se ele chegasse tão seco quanto o Big Ramy, aí seria uma briga melhor, mas eu ainda não sei se ele seria capaz de vencer. Temos que ver esses dois lado a lado no seu máximo para ver quem realmente venceria. Não é um vídeo que vai falar quem é melhor do que o outro ou não. Eu só estou dando a minha opinião. E se você discorda, pode deixar nos comentários, desde que seja de maneira respeitosa. E é isso aí, deixa a sua opinião aí nos comentários. Você acha que o Rolly Winkler venceria o Mr. Olympia de 2020 com o seu shape de 2018? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta um possível confronto, um possível vídeo que você gostaria de ver aqui. Me segue no Instagram, @rjbbodybuilding. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.